Olá, pessoal, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio do B2Cast, porque pessoas mudam o jogo. E hoje eu tô com uma convidada aqui, ó, super especial para falarmos de um tema na área de gestão de pessoas, de RH, que está em alta. Vamos falar de saúde mental e dessa lei que acabou de entrar em vigor com a NR01. O que é isso? Por que nós temos que olhar para isso com tanto cuidado, com tanta atenção? E para conversar a respeito desse assunto comigo, estou aqui com a Mara Coelho. Tudo bom, Mara? Tudo ótimo, Daniel. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite para tratarmos desse assunto tão relevante, saúde mental no mundo corporativo, né, Mara? Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito bom. Pessoal, a Mara tem mentorias no assunto, é mestrada no tema, está aí envolvidíssima nesse processo. Eu vou já começar perguntando, Mara, me fala um pouquinho aí da tua carreira, me fala um Uhum. pouquinho de como é que tá esse negócio de NR01, dá uma clareada pra gente nesse primeiro momento. Bacana, obrigada. Eu sou psicóloga de formação, né? Atuo aí há mais de 15 anos na área de gestão de pessoas, né? O RH como um todo. E no último ano eu iniciei o mestrado. Na verdade, eu sou mestranda, né? Aí formo agora ano que vem. E foi bem no momento em que começou a falar sobre NR01, né, eu falei: "Olha, tem algo aí, né, o que que é isso?" Fiz a mesma pergunta naquela época, né, Hum, há 1 ano e meio, há 1 ano atrás, "E o que que é isso?", né, e aí o meu projeto tem esse tema, minha dissertação é "Quando a norma encontra o humano", né, que é isso, quando a gente precisa muitas vezes de uma legislação, né, para atender necessidades humanas, que é muito para bom. isso que ela foi criada, né. Como é que é? Quando a norma O título encontra o é humano. "Quando Olha a no" só. Muito bom, hein? Deve dar um belo texto depois, hein? Vai dar uma tese Já tá ali umas interessante. 50 páginas. Muito bom. Não fale, Mara. Isso. E aí, eu comecei a estudar na época e foi surpreendente, né, Sim. porque todos nós, eu acho que isso foi comum a todos, Uhum. tinha uma percepção de que saúde mental estava vinculado ao sujeito, né. Então quando a NR1 começou a ser divulgada amplamente nas mídias, falava-se muito sobre: "Ah, mas o que que eu tenho a ver com isso? Como é que eu vou controlar se a pessoa tem depressão, se ela", né, enfim, se tem doenças psicológicas, vamos falar, né, ou quadros. E a surpresa ao aprofundar o tema e quando saiu inclusive o guia do ministério, é que não está falando sobre saúde mental individual, não está falando do sujeito em si. É, o adoecimento e o sofrimento mental é uma consequência, mas está falando de ambiente de trabalho. Então a norma pede para a gente fazer uma gestão de risco que o ambiente de trabalho pode produzir para o sujeito, né. Então é É, isso, é uma lei que está vinculada à saúde e segurança no trabalho, né, que é uma norma regulamentadora, que fala sobre ambiente de trabalho. entendi. E vamos pegar então esse ponto de ambiente de trabalho, que é uma coisa que a gente já fala há anos e anos com pesquisa de clima, né? Tentando analisar algumas coisas de ambiente de trabalho. Claro que agora vai aprofundar, vai ser bem mais. é, Conhecimento tem que ser bem mais profundo, tem que ser bem mais consistente. A gente tem que olhar Uhum. realmente com uma esfera mais importante para esse ambiente. Então, considerando isso, por que que você acha que o que que tem acontecido, na verdade, no mundo corporativo? Que números você tem tido aí, que você viu que falou assim, o governo levantou a mão e falou assim, opa, precisamos olhar isso com um pouco mais de calma. Isso. A gente tem números, né, aí que foram difundidos e oficiais em relação a afastamentos vinculados à saúde mental. No Brasil, né, isso a gente falando de um cenário, vamos dizer, antes pandemia, lá para 2018, 2019, a gente tinha uma média de 100.000 afastamentos, o que já é muito, né, vamos dizer, para o nosso Sim, país. 100.000 ano. Isso. E aí na pandemia teve uma queda significativa, acho que até uma subnotificação, porque as pessoas nem queriam ir para o hospital, né, a Nem gente saíam estava de com outro casa, foco, né? a gente Ah, não estava quero, com lockdown, né. não quero sair de casa de jeito nenhum, ficava lá em Isso, casa e pronto. preferia, Aí né, subnotificava. isso. Tá. E aí a gente teve um boom em 2024, né, que foi de 500.000 afastamentos, né. Nossa. "Ah, Mara, todos foram vinculados a trabalho?", né, está lá que foram, né, porque há questionamentos inclusive sobre isso, né, Tá. a motivação desse afastamento, mas são,
indicadores que o próprio governo divulgou, né, através do INSS, através das ferramentas oficiais. E isso gera não é nenhum passivo só, mas gera um custo, vamos falar, né, e eu falo que não gera um custo só para o governo, gera um custo para o empresário também, né, que tem aquele afastamento, que perde uma mão de obra, né, que tem que substituir essa mão de obra, esperar ela voltar a trabalhar, entender as condições, às vezes não volta. Então eu falo assim, que é um convite para a gente refletir para além do custo financeiro, Tá. né? O que a gente tem de custo humano em relação a isso, né? Se você olhar no seu círculo de amizade ou de profissionais, muitas vezes você vai ver relatos de pessoas que tiveram síndromes mesmo, que pode ter chegado a um burnout, né? Outros problemas de afastamento vinculados à saúde mental, Uhum. né? Então, eu falo que é um problema social, né? Tá. E aí, a minha dissertação, ela tem muito esse cunho, né? Se é ambiente, é social. Quem é que construiu? Fomos nós. Então, quem é que pode mudar? Nós também, né? Uhum. Então, esse índice, eu acho que de afastamento foi um alarmante, aonde nós chegamos como sociedade, aonde nós chegamos como ambiente de trabalho. Isso é real. E eu acho que a primeira pergunta, talvez, é o que está acontecendo? E por isso que a NR01 ela pede para fazer um levantamento. Vamos olhar o que está acontecendo, né? Eu queria fazer exatamente essa pergunta para você, porque eu já fiquei aqui já tinha essa informação, mas quando você me trouxe ela a primeira vez, de 100 mil para 500 mil casos notificados. Então, em 5 anos, 7 anos, a gente teve um boom de 5 vezes mais notificações. Tá, Uhum. então tá constatado isso pelos instrumentos oficiais do governo. Por que você acha que isso aconteceu, Mara? O que está acontecendo no nosso mundo corporativo que está gerando essa ansiedade, esses movimentos? O que está acontecendo do seu ponto de vista? É, até através de pesquisas e autores, tem alguns fatores mais importantes, né? Tem um filósofo que está em alta aí que chama Byung-Hun Chan, já ouviu falar? Do Já. livro A Sociedade do Cansaço, né? Aham. Eu gosto muito dele porque ele fala sobre isso, sobre uma sociedade que hoje ela vive para performance, né? E performance contínua. Tudo a gente já viu aqueles memes que fala assim, olha, você tem que acordar às 5 horas da manhã, aí depois você tem que ler o livro tal e tem que meditar, e depois você tem que, aí você tem que ir, você tem que ir, aí você tem que ter a melhor performance, aí você sai, aí você tem que ir, né, estudar, aí você tem que ir. Então a gente virou uma sociedade de uma busca contínua por performance, né? E não só no trabalho. Então, assim, a gente, ele defende muito que nós nos tornamos os nossos vilões, porque a gente se cobra o tempo todo, né? Nunca tem o tempo do descanso, nunca tem o tempo da reflexão, né? Então, em termos de sociedade, isso é real, né? Se a gente parar para pensar nas nossas carreiras, a gente está em constante busca, né? A gente está em constante espera de algo que há por vir, né? Então, esse é um dos fatores que é estudado mesmo, filosoficamente falando, né? Eu acho que é um dos pontos em como a gente se tornou uma sociedade muito focada em performance. Tá. Isso traz em advento de crescimento, é advento de e também, ao mesmo tempo, a gente se afastou das pessoas. Olha que loucura, né? Tem outros autores e tem uma brasileira que é a Scoble, né? Que é uma. Ela vem aqui, ela até veio em Brasília uma vez e ela fala muito da saúde social. Porque, mediante a tecnologia, a gente tem várias ferramentas, né? Eu falo com você no WhatsApp, eu falo com você ali no Instagram, eu curto a sua foto, mas a gente perdeu, e o Ranchuan também fala sobre isso, o fogo na fogueira, né? Aquela roda de conversa que a gente tinha com os amigos, né? Numa fogueira ou em casa. Então a gente não prioriza mais esse momento, né? A gente não busca mais tanto ter saúde social como a gente talvez tinha como. Quando a gente não tinha tanta tecnologia, a gente não tinha nem opção, né? Era isso e era natural nosso, né? Nós Era. nascemos para isso e estávamos ali meio que em natura. A tecnologia entrou e tomou esse espaço. Isso, ela otimizou muita coisa, mas ela afastou a gente de um ser social que nós somos, né. Então Perfeito. hoje a gente, na verdade, cria até meta, né, de vou tomar um café, aí virou meta. Vira meta de performance de novo, né? Tomar 5 cafés na semana com pessoas Isso, diferentes, né? o que Então, era meta super smart do comum, café. era.
Então, assim, esse é um outro fator que eu acho que é determinante, né? Então a gente foi se isolando, isso em si, no trabalho também, né? E eu falo da hora da qualidade do cafezinho, né? Da hora da qualidade da troca entre as equipes, né? Que a gente não pode perder isso. Então, acho que esse é um outro fator importante. E eu acho que a gente precisa ainda evoluir muito em desenvolvimento, né? É. De liderança, é um fato, né? E para você, então, essa cultura de alta performance, essa sociedade de alta performance é um dos elementos que vem puxando esse cansaço e a saúde mental por consequência. Acredito que sim. Muito bom. Agora, me diz uma coisa. Talvez seja um paradoxo, né? A gente passou por uma pandemia, onde nós ficamos dentro de casa ou recolhidos durante um tempo. Aí a tecnologia acelerou muitas coisas ali no meio do caminho. E hoje a gente tem profissionais que falam assim: eu prefiro trabalhar no híbrido ou no online ao invés de trabalhar no presencial e vendo isso como um benefício. Uhum. E aí eu fico me perguntando em cima da sua frase, até onde isso é um benefício, porque afastou mais a relação humana e talvez isso traga até essas consequências. Então, assim, tô meio viajando. Sim, Como é são que você vê isso? paradoxos Pois mesmo, né? é. São paradoxos, né? Porque é sempre assim, eu acredito que é encontrar o meio termo, né? Porque se você parar para pensar, o que está vindo por aí agora, por exemplo, uma 6x1, a gente está começando a falar desse tempo para o descanso. Olha Uhum, só que interessante, né? A uhum. sociedade se movimentando e tudo isso gera muito paradoxo, porque tem um lado que concorda, o lado que não concorda, o lado. E o híbrido, por exemplo, ele é uma alternativa, e eu acho que tem muito a ver com o perfil das pessoas, né? Tem gente que atua super bem no híbrido, né? E tem gente que sofre. É Eu já verdade. tive, quando foi obrigatório, afastar as pessoas, tinha gente que falava assim: "Nossa, eu vou enlouquecer se eu ficar em casa aqui sozinha, com eu e meu computador". E tem gente que fala: "Ai, nossa, graças a Deus", né. Então, assim, eu acho que a gente vai estar lidando sempre com os paradoxos, né, que é aquele negócio do mundo VUCA, né, na Sim. prática mesmo, né. Vai estar em constante mudança, a gente vai estar sempre repensar, mas a gente vai ter que ponderar também. Uhum. O modelo de negócio cabe um híbrido, né? Esse híbrido, porque o híbrido não é deixar as pessoas em casa, né? E aí tem formações sobre isso para líderes, né? Não é deixar as pessoas em casa trabalhando. A gente tem que ter conexão com elas. Quem vai acompanhar essa pessoa? Porque senão ela vai ficar lá sozinha também, isolada, solta, sem liderança, e aí realmente ela não vai ter sentido no trabalho dela. Qual é o rito, né, de acompanhamento dessa pessoa, né? Isso. Então, de quanto tempo você vê, analisa, conversa, E vê não só da meta, né? performance que clicou, né, é Sim. isso, de como é que você tá, de como é que você tá produzindo, de como é que tá evoluindo no trabalho, que a tecnologia facilita esse tipo de gestão, né, você pode fazer isso online. Mas aí eu tenho uma outra pergunta para você também. Até onde você acha que a nossa sociedade está pronta para viver um- essa questão do híbrido, essa questão do online, do presencial, que a gente já passou, mas sem desconfiar das pessoas? Porque quando você fala de performance e quando você me traz a tecnologia de cliques e tudo mais, eu olho para várias empresas e fico percebendo o quanto que ainda há de desconfiança na relação da liderança com os seus subordinados. E isso deve mexer muito também com saúde mental, com a forma, com volta para o presencial, não volta, com maneira de fazer gestão. Já passou alguma coisa, já percebeu alguma coisa em relação a isso? Sim. Eu tenho uma visão bem crítica sobre isso, né, Daniel, que às vezes pode se tornar um pouco polêmica. A gente vem de uma cultura escravocrata, vamos falar assim, né, o Brasil ele foi formado assim. Então, do trabalho forçado, do trabalho controlado, né, do punitivo, e graças a Deus, claro, isso não existe mais, ou não deveria, né, nem existir análogo à escravidão, como a gente Perfeito, vê por aí, perfeito. em alguns casos, mas eu acho que essa cultura ela é enraizada no Brasil. Aí é uma Uhum. crítica muito pessoal, gente, pode ser polêmica, Sim, tá? sim. E que a gente precisa evoluir para modelos de gestão aonde tanto o colaborador como o líder, né, amadurecem e fazem acordos. Porque o acompanhamento, ele não é sobre quantos cliques você deu, é o que que esses cliques estão gerando. É o que que eles representam. Qual é o propósito dessa empresa? Qual é a Tá. meta que a gente tem? Porque
eu falo, gente, não é problema falar de metas. As empresas não sobrevivem sem metas. A gente não pode, a gente não pode se iludir e falar, poxa, é porque só falam de financeira, só falam de metas. As empresas sobrevivem através disso, né? Exato. Então, se eu não tiver uma meta de clientes, se eu não tiver aquela meta atendida, eu não consigo nem continuar como empresa. Não é, consigo ter não é essa a emprego, né? questão. Não consigo gerar emprego para Não as consigo pessoas. Aí gerar não- emprego. É aí uma. o papo que a gente está tendo aqui de questão de saúde mental vai ser outro papo, né? O círculo Nem vai existir. virtuoso, ele é isso, né? A gente vai É falar isso. assim de meta, a gente vai falar de resultado, a gente vai falar de processo, a gente vai cobrar as pessoas, mas como é que eu amadureço essa gestão é para essa troca ser combinada. E aí, de novo, eu vou voltar. Uma das coisas que eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande a partir da NR01 é desenvolvimento de liderança. Porque é o líder que define a cultura de uma empresa, né? E eu falo do alto escalão para o médio, para o intermediário líder, para o líder operacional que está ali no dia a dia, são eles que definem essa cultura, Uhum. né? O como nós vamos fazer as coisas todos os dias, né? E não tem a ver, e é totalmente diferente de permissividade. Mas Uhum. é de fato o que é gestão, né? Primeiro, né, se a gente for falar de ciclo de vida de uma pessoa, de uma jornada, é contratar bem, né, alinhada à cultura, se aquela pessoa está alinhada àquela cultura, treinar, falar o que ela tem que fazer. A NR01 fala sobre isso, né? Então, uma das coisas que a NR01 verifica é as pessoas sabem a atividade que elas têm que fazer, tem um descritivo daquela atividade, elas têm conhecimento, porque essa falta de conhecimento pode gerar ansiedade e angústia. O que eu tenho que fazer? E esse ponto que você trouxe, ele é muito central, pelo menos no meu entendimento, porque o sofrimento muitas vezes começa porque a pessoa não sabe o que ela tem que fazer, o que ela tem que entregar. E muitas vezes a B2 é chamada para fazer plano de cargos, tem lá a bendita descrição de cargo, job Uhum. description, o nome que o pessoal quiser dar aí pode dar, tá? Tem gente que bota sigla, não tem problema. Mas o fato é, muita gente ainda não tem descrição de cargo, ou se tem, é uma descrição super genérica que o cara lê e fala, tá, mas isso aqui cabe de tudo, né? Eu posso Uhum. fazer do alface até o churrasco, cabe tudo aqui dentro, amigo. E aí, o que é? Eu sou vegetariano, sou carnívoro, isso é muito diferente, mas tá tudo genérico lá dentro. Uhum. Então, esse ponto também eu vejo como um grande impacto da pessoa sequer saber o que ela tem que entregar. Isso. Se quer saber, aí se ela não sabe, o líder não sabe o que tem que treinar, o que tem que cobrar, aí começa a cobrança do microgerenciamento. O que você está fazendo? O Você está tempo falando com inteiro, né? quem? O que você está, né? Então, se todos tiverem clareza da sua atividade, das suas metas também, que eu sempre falo de meta, eu sou super focada em meta, não tenho problema nenhum em falar de meta, com líder nenhum, com empresa nenhuma. Todos têm que olhar para a meta, mas é clareza. E propósito também, né? A gente fala de propósito. O que é o que eu estou aqui a serviço de quê? Eu falo, aí eu tenho algumas visões mais polêmicas ainda, que são meio filosóficas, Daniel, não sei por que você me chamou. Que eu, Pra eu, gerar eu, polêmica. Isso é bom. que A eu gente falo tem que. assim, olha, na vida adulta, uma das coisas que a gente faz, né, Aham. além de se casar, namorar, é trabalhar, pagar a conta, né? O boleto chega. Boleto chega. Então, o trabalho, ele nutre a vida das pessoas, né? Assim como a gente foi nutrido pelos nossos pais ou por quem cuidou da gente por muito tempo, né? Seja com alimento, com dinheiro, com educação. Quando a gente vira adulto, a gente tem uma fonte de renda, né? Que é o trabalho. Então, ele nutre a minha vida. Esse trabalho, ele precisa ter sentido. O que eu estou Uhum. fazendo aqui? Por mais Uhum. operacional que seja, né? Eu aprendi a fazer algo com as minhas mãos, né? Eu sou um artesão. Que sentido é esse? O que eu vou oferecer para a sociedade? E a gente foi, às vezes, perdendo isso também. E é isso que você falou. Se eu tenho uma descrição bem feita, se eu sei o propósito daquela empresa, se eu tenho as competências da liderança bem desenhadas, eu vou desenvolver as pessoas para isso, né? E aí, a norma, ela regulamenta, ela traz um pragmatismo, mas tem muitas outras coisas que vão precisar ser feitas. Não é só um levantamento de risco psicossocial. O levantamento de risco é o mínimo que ela está pedindo. É o depois, é o pós. O que a gente vai fazer com isso aqui? O levantamento de risco, então, é uma espécie de diagnóstico para você poder entender como está o seu ambiente de trabalho, foi por onde a gente começou a nossa conversa, para você ter um plano de ação onde vai envolver tudo isso que a gente está falando aqui, desde a descrição de cargo, dimensionamento de equipes, desenvolvimento de liderança,
quais são os comportamentos e competências para a cultura da sua empresa, o que você permite, o que você não permite. Então, começa, não é nem que começa, né? É virando a página do risco psicossocial, que é o primeiro capítulo ali, a gente começa a olhar para uma gestão de pessoas que tem que ser muito mais completa. E aí vira do limão à limonada e, vamos ver se a Mara vai concordar comigo, a oportunidade de você, que é um profissional de gestão de pessoas, transformar a gestão de pessoas em estratégia para resultado de negócio, certo? Eu falo isso demais com as minhas Opa, mentorandas e eu brinco, né, com os RHs, porque quem vive RH há muitos anos, Daniel, a gente sabe dos desafios que a gente tem, né? Então a gente passou e aí na pandemia a gente ganhou um super espaço, porque a gente precisava ser ouvido, né? E aí a gente não pode perder esse espaço. E a NR01 é uma outra oportunidade, porque muitas ações de RH, como o próprio desenvolvimento, vamos dizer, vou voltar nessa tecla, né? É, não são patrocinadas, são colocadas lá na última prioridade da lista da empresa por questões, seja financeira, por questões mais subjetivas, porque acha que não é efetivo. Então, é a oportunidade que o RH tem para olhar e falar assim: olha, esse resultado está nos indicando que a gente precisa desenvolver os nossos líderes em feedback, em gestão de times, em gestão de performance, né? Porque a gente está tendo um efeito ruim sobre isso. Então, é uma oportunidade de fazer o limão à limonada. Às vezes, ações que você não conseguia fazer como RH, né, e se tornar estratégica e trazer isso para a pauta, vão passar a ser. Como estrutura e headcount é super estratégico, né? E a gente, como RH, vai ter que aprender a fazer muita coisa que a gente talvez não esteja fazendo, né? Porque um dimensionamento, um orçamento de pessoas não é tão simples de ser feito, de né? jeito nenhum. E isso vai nos demandar. Se o meu levantamento de risco psicossocial, porque ele tem alguns quadrantes lá, né? Uhum. E um deles é desgaste, vamos dizer assim. Eu agora esqueci o termo específico, mas é desgaste. Esse desgaste ele tá vindo porque tá faltando gente? Porque um tá fazendo trabalho de 5? Uhum. Ou não? Ou porque ele não tá fazendo a atividade certa? Olha só o nível de complexidade que a gente vai ter que entrar no processo para entender por que aquele resultado deu ruim. E engraçado, porque quando você traz isso, né? Esse um cara tá fazendo trabalho de 5 e gera o desgaste, ou será que ele não tá conseguindo entregar a qualidade porque tá faltando conhecimento? Quem tem que começar a entender e ajudar nessa interpretação? O RH vai ter que levar ferramentas, mas mais um papel do líder, né? Mais um papel do gestor, que a gente tem que estar cada vez mais próximo a ele para que ele consiga entender a importância que ele tem e a importância não ser mais uma importância técnica. Ainda tem muitas empresas que olham para o gestor naquele viés mais dele ser o construtor da solução do que ele gerenciar o time. Sim. Então, olha como a NR1 pode fazer com que a gente faça diversas reflexões, hein? Como eu te Interessante disse isso. antes da gente começar o bate-papo, eu falo assim, ainda nem começou, a brincadeira nem começou, né? Porque o que há de vir, né, é além da fiscalização, né, gente, eu não gosto muito do discurso de pânico, de faça porque você vai levar multa. Não, gente, vamos fazer, porque a gente precisa fazer, claro, mas vamos fazer bem feito. Vamos fazer com seriedade, vamos entender o que que esse número está me dizendo, né? Então, o que que a gente vai fazer nesse plano de ação, né? O que que a gente e uma das coisas que a ANR traz, e aí como obrigatoriedade, eu não sei, né, a gente não sabe como isso vai ser medido, mas é a sensibilização da liderança. E isso é muito claro. No próprio guia do Ministério do Trabalho, né, que foi emitido em 2025, ele fala: esse é um trabalho multifuncional, né? E ele nem indica especificamente quem vai fazer, porque dependendo do posto da empresa, você às vezes não tem nenhum RH. Às Uhum. vezes você só tem nem o executivo, o dono da empresa com os funcionários, às vezes você só tem uma pessoa ali do administrativo. Ele não fala, ó, tem que ser o RH, mas é claro, o ideal é que se você tiver uma empresa com estrutura de RH, o RH seja um dos facilitadores ou talvez o principal, porque o desdobrar, né, Daniel, não é só técnico. Então, mas esse RH não vai fazer nada se a liderança não patrocinar, não Perfeito. entender, não souber o que está sendo feito. Inclusive, quando eu vou aplicar a pesquisa, o primeiro time que eu falo é a liderança. Já faço a sensibilização, já conto para eles o que, que é, desmistifico, tiro o medo. A ideia também não é punir os líderes, né? Porque eles vão falar: meu Deus, e agora? Sim. Se a pessoa me falar, for lá e fazer no canal de denúncia e assédio, né? Eu tenho que, inclusive, estar preparado para explicar: olha, se tiver, nós vamos ser neutros no trabalho, nós vamos ouvir as partes. E
a ideia de não é punir, né? Dependendo aí, claro, da procedência ou não e do que aconteceu, é orientar, educar, ensinar, né? Então, o líder, ele também é pessoa-chave, né? A gente tem a equipe de saúde e segurança, os técnicos, engenheiros também como pessoas-chaves. Tem uma parte técnica que a gente nem pode fazer, que a gente nem consegue fazer, né? O PGR é obrigatório, a atualização do AET, são tantas siglinhas, gente, Tem uma né? sopinha de letra boa. Mas ninguém vai fazer isso sozinho. Ninguém vai Muito fazer bom. isso sozinho. Ô Mara, e aí você falou da questão de aplicar a pesquisa no início para ter esse mapeamento. E eu já escutei muita gente perguntando assim, tá, mas o colaborador vai lá, responde, e eu não posso divulgar esse resultado. O que que eu faço com esse dado desse colaborador? E aí a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, você falando da questão da sensibilidade dos dados. Como é que uma empresa trata isso? Como é que ela identifica esses questionários? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Uhum. Explica pra gente como é que tem que ser feito esse processo. Eu vou falar até da minha vivência prática, né? Eu utilizo um sistema que se chama Psicoradar, né? E esse sistema, ele não dá para a empresa a informação de quem respondeu o quê. Eu gosto da ideia de sistema e externo, porque ele dá uma neutralidade no processo, Boa. né? Então, não sou eu RH com aquela folhinha que olhando você preencher, vou pegar seu papelzinho, né? E a pessoa fala: "Ai, meu Deus, eu posso responder, não posso responder". Eu estava anteontem em um grupo que respondeu no papelzinho e falou assim: "Eu não vou responder a verdade. A pessoa lá me olhando, eu vou entregar para ela esse questionário". Eu particularmente, é particular de novo, gosto da ideia de sistema intuitivo, né? E a gente já está mais acostumado, a gente responde e não se identifica. Então, Tá. né, a gente tem. O sigilo é obrigatório, inclusive, né, no levantamento de risco psicossocial. Independente de ser feito por uma clínica, no papelzinho ou no sistema, a pessoa não pode ser identificada quem respondeu. Essa é a baita dica já, né? Porque tem É. muita gente que tá identificando pessoas. E Nominal não aí, pode. Isso exato. pode gerar até problema depois, né? Pronto, ó, pra Porque você que tinha essa dúvida aí, ó, já tira o nome da é, pessoa, não pode ser o nominal. que precisa ser identificado e é coerente é a área, né? Claro. A área, às vezes estado, porque como é que eu vou, né, se for o nacional, né? Como é que eu vou Como é ter que eu uma vou ação, né? saber onde é que está o risco? Porque Boa. esse levantamento ele vai me gerar um inventário e vai falar, Uhum. ó, em Brasília, na área administrativa, preciso olhar para a questão ergonômica de esgotamento, alguma coisa nesse sentido. Eu vou fazer plano de ação, mas não vai ser em Brasília, no administrativo, a Mara falou o quê? Não pode, né? É olhar o todo, né? A gente não pode identificar, não pode ter retaliação, né? Então você pode fazer recortes, mas não chegar no indivíduo nesse seu Isso, recorte. Vai ter que ter alguma forma de um sistema ou da maneira como você está aplicando a pesquisa, proteger a pessoa que está respondendo. isso. Se eu tiver, por exemplo, fazer mais uma pergunta aqui para você, eu tenho uma área que tem 2 pessoas e uma área que tem 3 pessoas. Como é que eu faço? Porque assim, às vezes eu Hum, conheço mais ou menos a resposta de um, deixa o outro vulnerável. Então eu tenho que arrumar uma maneira de evitar de chegar nessa vulnerabilidade do indivíduo quando eu chego em 2, 3 pessoas. isso. Eu uso a mesma metodologia que muitas vezes pesquisa de clima usa, né? A gente agrupa em grupos maiores. Então, se eu sei que a área de compras ali tem uma pessoa, aí na área do financeiro tem mais uma, eu junto os dois e falo, é administrativo, Tá né? bom, Ah, ali tem mais dois, quatro, vamos todo mundo administrativo, tá, né? E aí eu trabalho esse grupo, né? É, tá. eu vou agrupando para, lógico, também não posso colocar todo mundo no mesmo grupão, se for uma empresa maior, mas se Uhum. for setores menores, aí eu vou entendendo quais são os grupos, né, que a gente tem, inclusive por afinidade, a própria questão ergonômica já avalia isso, né? Boa, boa, muito bom. Então a gente já falou aqui de problema do ambiente de trabalho, que é o contexto geral para poder gerar a questão, infelizmente, de saúde mental. Falamos bastante da questão de liderança ser um pilar essencial a ser trabalhado e falamos aqui também de como transformar o negócio limão e limonada, né? Hum. NR1 podendo fortalecer o negócio da empresa. Mas aí também eu tenho uma curiosidade. Você já viu algum plano de ação, alguma coisa que no final das contas fala assim: Jesus do céu, o que, que é isso que colocaram aqui? Não por ser genérico, mas que às vezes
quem construiu não tem a vivência ali, de repente, de fazer o relato, né, a pesquisa psicossocial, mas não tem a vivência corporativa. E aí propõe alguma coisa que não junta exatamente o Lé com o Cré. E aí, Mara, como é que a gente sai dessa? O que que a gente não pode fazer? Eu digo que o maior desafio vai ser esse, que é isso aí tá no pós, né? O que que vai acontecer depois que a gente tiver o levantamento? Porque o plano de ação ele tem que estar muito coerente com a sua capacidade orçamentária, Tá. né? Com a sua capacidade executiva, de execução, né? Porque eu posso falar assim, eu vou fazer uma ação esdrúxula, vou fazer uma ação, né, mega blaster, eu coloco lá no plano. Aí eu não executo. O que que o auditor vai olhar quando ele chegar? Cadê seu plano de ação? Essa ação tinha que ter acontecido em junho. Por que que não aconteceu? Porque eu, às vezes, dimensionei ela grande demais e não fiz, né? Então, o que é legal, que muitas vezes as pessoas buscam consultoria nesse sentido, né, Daniel? Porque qual é a realidade dessa empresa? O que que você Uhum. pode fazer de fato? Que é melhor fazer um pouquinho aqui, né? O 80-20, né? Você pega um 20% ali que você vai ter fazer menos ações, mas com mais eficácia. Boa. E vai gerar um bom resultado. Então, às vezes a gente vê em plano de ação, essas ações, além de muito genéricas, esdrúxulas, eu falo assim, bem, né? Quem não queria trazer Bernardinho, todo mundo para uma palestra, vamos, não é todo mundo que consegue, não que a palestra em si resolva a questão, mas eu estou dando, né, uma Sim. questão assim, não cabe no orçamento, não é tão simples, não é tão fácil de fazer, então vamos colocar o pezinho no chão? O que que a nossa empresa pode fazer agora, né? Mesmo que seja com uma verba menor, mas seja viável de ser aplicado na direção do que apareceu no diagnóstico para resolver aquele problema e dentro do contexto que a empresa consegue viver, né? Para também não ser um custo a Isso. mais para ela. É, e Essa é a linha. Isso, é a linha, porque é igual a gente falou, né? Muitas vezes pode aparecer que a maior dificuldade está sendo a clareza das atividades. Tá. Uma sabedoria que o time vai ter, que está conduzindo esse processo, é qual é a prioridade? Então, é a descrição de cargos? É fazer isso junto com os líderes? É treinar as pessoas quando elas chegam com base nessa descrição? É fazer ordens de serviço, né, que a gente chama, para treinamento quando essa pessoa chega com base nisso? Então, assim, porque às vezes eu vou buscar uma ação lá super mega blaster, vou trazer uma pessoa e pode trazer, eu sou super a favor, tá, gente? Eu dou palestra, eu faço, eu não estou desvalorizando, inclusive, né? Faço mentoria, faço, mas talvez não seja aquilo para aquele momento, a prioridade seja outra. O que que é? E aí é importante saber o que que está com maior risco, né? Porque tem uma nota. Quando você faz, o inventário vai gerar uma nota. E aí, por exemplo, 3,9, 4 é o risco máximo. Eu vou ter que olhar o que está ali. O que está ali e o que que eu vou gerar daquilo. Que aí eu vou, às vezes, nas ações mais genéricas e estou atuando onde não tem risco. E isso não vai ser efetivo, né? Isso vai ser fiscalizado. Porque auditor, gente, olha, eu participei de uma. Não sei se você estava lá no CIE, você estava? No dia Não, que não você tava não. teve uma palestra com o auditor lá que foi muito bacana. Que você vê a Hum. cabeça do auditor, como é que ele pensa, onde é que ele vai, ele explicou basicamente. Tá, então Eu agora falei, você vai ter que opa, dar essa dica aqui pra não gente, né? consigo chegar perto da explicação dele, Não, mas não. agora você faz um resumo aí que a gente agora vai querer saber o que que o auditor falou lá na Tenho até que palestra. lembrar o nome dele, não vou lembrar agora, mas depois eu cito. Mas fala aí, qual foi a linha Foi de muito pensamento dele? bacana Muito bom porque ele isso. trouxe essa questão de. Foi um auditor mesmo, ele até falou: olha, gente, eu não estou representando nenhuma empresa aqui, na verdade, eu fui convidado como auditor mesmo para contar para vocês. Legal. E aí ele descreveu um pouco sobre o segundo manual, né? Porque saiu um segundo guia que o governo fez e que está muito vinculado a explicar para as empresas o que, que é perigo, o que, que é risco, né? Porque nem isso as pessoas estavam sabendo, o que, que é risco, como eu vou fazer esse levantamento, como eu vou fazer esse plano de ação. Então, basicamente, o que ficou, pelo menos eu entendi, né? Eu posso estar completamente errada, é que o primeiro passo que vai ser avaliado é: fez o levantamento? Como foi feito esse levantamento? Tá. Cadê esse inventário de risco? Que gera essa notinha de se é crítico, se é intermediário, se é básico, né? Como eu te disse, no sistema que eu atuo hoje, que eu né, gosto de trabalhar com ele, já dá isso tudo. E aí, isso vai gerar um plano de ação. E esse plano de ação, ele vai ser avaliado como todas as ações são avaliadas no PGR, né? Porque se você, na ergonomia, tem um problema, vamos falar, com uma cadeira de trabalho, você tem que trocar a cadeira, né?
Então, qual é o plano de ação que você vai ter se você identificar um problema? Então, o auditor ele trouxe uma clareza muito grande no sentido de vamos fazer primeiro o básico bem feito, né? Todo mundo entender o que é risco, o que é perigo, fazer o levantamento, garantir o sigilo Tá. e a partir disso atualizar os documentos, porque são obrigatórios, né? O PGR já sobe, por exemplo, o AIT também, né? AEP, na verdade, né? De, e aí, o que vai ser monitorado, acredito, é a eficácia da sua ação com o plano de ação. Eu espero e acho que não vai engavetar, né? Porque Sim, muita gente acha que está esperando para ver. sim, tá apostando ainda, né? Eu Ah, fiz o acho, primeiro aqui, vamos ver o que vai ou nem acontecer. fiz, tem gente que nem fez o levantamento ainda, né? Uhum, E já. É claro, vai demorar a todo mundo ser fiscalizado? Vai demorar. Vai começar pelos grandes portos. Você pode ter claro. certeza, vão nas grandonas, né? E que tem que ser exemplo mesmo, porque tem o maior impacto na sociedade, né? Tem muita Empresas de gente que grande fala de porte, política né? de ESG, política, né, clima, ambiente, cultura, fala tanto, né? Eu tenho o selo Great Place to Work, opa. Então, por favor, Opa, me né? Me mostre aqui seu mostre aqui, resultado exato, né? de Vamos ver se risco tem. psicossocial. Exato, né? Porque às vezes no momento de uma pesquisa o pessoal está muito mais ali por uma questão da mensuração, do selo e tudo mais, mas no dia a dia começam a aparecer outras coisas que podem complicar aquele ambiente de trabalho, né? E Então essa pode foi ser um uma caminho. pergunta que fizeram em um outro evento que eu fui Uhum, e perguntaram se a pesquisa de clima valeria, né, para levantamento de risco psicossocial e não vale. claro. Ela é uma ferramenta de gestão que te indica sobre clima, a não ser que você tenha um especialista que consiga traduzir ela em risco, que é fazer esse inventário, mas é um trabalho bem técnico, né, bem desafiador. Tem algumas pesquisas e alguns questionários que já fazem esse direcionamento para inventário de risco, né, porque é isso, eu tenho que categorizar uma resposta com base no, é positivo, negativo, é um risco, Sim, não é, né. sim. É, são dois questionários que conversam, mas não são iguais. Isso, Tem sim, características bem distintas, né? isso, Mas eles falam ambos de ambiente de trabalho, né? O pano de fundo deles é esse. isso. Muito bom. E ambos passam até por liderança, como sendo um dos grandes aspectos a ser abordado ali, né? Então, Sim. acaba trabalhando em cima E o disso. sucesso depende da eficácia do que a gente vai fazer depois né, eu falo assim, se você pergunta, você tem coragem de perguntar, né, quando você faz uma pesquisa de clima. É exatamente isso. Por mais que seja por um selo ou outra questão, as pessoas vão responder comentários, vão fazer algumas coisas que você precisa, analisar criticamente e gerar soluções, porque senão elas Sim, nunca mais vão responder. sim. Senão elas vão falar: "Ah, não, isso aí não dá em nada". Sem credibilidade, né? Isso. Que é o que pode acontecer também na NR1 quando você faz ali a pesquisa de risco psicossocial e no final das contas não tem um canal de denúncia, não tem uma estrutura, não tem um processo desenhado. E aí essa pessoa também vê que aquilo que ela respondeu, ela pode começar a falar assim: ah, respondi, a empresa não fez nada, não teve multa do governo, não teve nada, então também não vou É, responder mais. Também pode é, cair em descrédito nesse sentido, é, né? é. Ou, né, e aí na pior das hipóteses, se aqui não foi se eu não fui ouvida aqui, eu vou fazer uma denúncia, né, no Ministério do Já vou Trabalho. direto lá fora, claro. Então, assim, muitos canais de gestão, né, de pessoas, como pesquisa de clima, muitas ferramentas, né, canais, mas ferramentas, são para a gente traduzir mesmo como é que está esse ambiente, o que que a gente pode fazer para melhorar, né, como a gente disse, como o RH pode ser mais estratégico, e são prévio do problema. Se eu trabalho na prevenção, é melhor do que na contenção, vamos dizer, né, igual aquelas barreiras de água, né, que a Sim, gente viu aí, desastres no nosso país. Eu vou trabalhar na prevenção ou depois na contenção, né, como é que é? Então, quanto mais a gente tiver ações preventivas, melhor. exatamente. Até porque eu falo muito pro pessoal, né? Pessoas mudam o jogo. Se você tem pessoas que estão saudáveis na sua organização, fisicamente, mentalmente, financeiramente, a tendência é essa pessoa conseguir sentar ali na frente do trabalho dela, do notebook, de onde ela estiver, né? E conseguir produzir é muito maior do que aquela pessoa que está com 50 mil coisas na cabeça e não consegue focar para poder literalmente falar: olha, isso daqui é o que eu tenho que entregar no final do dia, fiz, tô indo embora para casa, tô indo bem, tô indo resolvido. Acho que ainda falta um pouco dessa percepção nas empresas, não as grandes, talvez, eventualmente até sim, mas empresas menores de entender que esse jogo
também faz parte da rotina delas, né? Sim, e se a gente parar para pensar, o que você falou foi muito interessante, né? 1000 coisas na cabeça. Dessas 1000 coisas, a gente passa 8 horas da nossa vida no trabalho. Ou É. mais. Então, 800 coisas vão estar vinculadas, às vezes, ao trabalho. Boa. É um conflito, né? Olha Boa, só, boa. é uma gestão de conflito, É verdade. é uma liderança, às vezes, que não está preparada, né? E às vezes é mais rude, mais, vamos falar, tem uma comunicação um pouco mais agressiva. Então, assim, dos 1000 problemas, alguns podem estar vinculados de novo ao ambiente de trabalho e não necessariamente à vida da pessoa. Pode ter, sim, e tem. Nós somos atravessados, né? A gente fala muito de interseccionalidade no mestrado, né? Nós somos atravessados por diversas coisas, né? Nós mulheres, você é atravessado também como homem, profissionais. A gente está aqui como profissional, mas tem muitas coisas acontecendo, né? Agora, a gente passa boa parte da nossa vida no nosso trabalho. Se esse ambiente não for minimamente, eu nem falo, só saudável, Daniel, eu gosto da palavra seguro, né? Em relação a eu confio. Porque não vai existir um ambiente de trabalho que não vai ter problema. Não existe. Não existe em lugar nenhum, nem só ambiente de trabalho, mas não existe uma família que não tem problema. Sim. Então, é seguro no sentido de que se eu tiver problema, a quem eu vou recorrer? O que vai ser feito com esse problema? Quem vai me ajudar? Né? E separar, porque muitas vezes eu também não estou tendo maturidade para conduzir. Quem é que vai me orientar se sou eu a fonte do problema? Né? Então, acho que são esses vieses que a gente é atravessado o tempo todo, né? Muito bom, Mara, muito bom. Pra gente poder fechar, me fala um passo a passo que o pessoal tem que seguir aí pra se prevenir de NR1, quais são as dicas mais relevantes, assim, ó, eu faria primeiro isso, depois isso, acompanharia desse jeito, me dá um passo a passo aí. Eu vou falar nem pela Mara, mas vou falar pelo guia do Ministério do Trabalho, Então, né? opa, bora, vai pelo mestre assim, lá, né? eu tô sendo muito categórica e pragmática, porque eu estou usando ele como uma fonte, né? Então, o que ele diz pra gente fazer, e é o que eu tenho feito, tanto na empresa que eu atuo, mas eu apoio as minhas mentorandas a executarem, né? As pessoas que me procuram para pedir ajuda nesse sentido, o primeiro passo, né, antes de fazer o levantamento de risco psicossocial, é fazer uma sensibilização. Então, eu Tá. venho e chamo as pessoas e conto para elas o que, que é isso, por que, que a gente está fazendo isso, e não tecnicamente, né? Eu vou só falar sobre a importância de um ambiente de trabalho saudável, da prevenção do assédio, de escutar as pessoas. Eu vou contar que aquela pesquisa é sigilosa, que o objetivo é melhorar, né? Então, eu faço uma sensibilização. Tá. Você recomenda, se a empresa for grande, se a empresa for pequena talvez não, mas vamos lá, você recomenda que a sensibilização dos líderes aconteça junto ou Eu separado? faço separado, independente do Separado. porte. Tá, Porque o líder, para mim, ele é o patrocinador de qualquer processo. tá. Se ele não for envolvido antes, ele vai se sentir vendido e ameaçado, às vezes, no Hum, pós, né? Porque todo mundo olha, agora a gente vai te avaliar. Então, uhum, eu sempre, independente do porte, tá? Às vezes eu ali tô apoiando empresas que têm 40 pessoas, 30 pessoas, tem 4 líderes, a gente faz com os 4 líderes antes, tá. né? Os 2 líderes, a gente explica. Às vezes a complexidade da explicação, a velocidade vai ser diferente porque é um grupo menor, né? Mas eu sempre sensibilizo os líderes antes e indico serem sensibilizados antes, né? Legal. Até para você ser congruente no que você trouxe agora de o ambiente ser seguro para o líder que pode se sentir avaliado ou exposto também, fazer Sim. escolha separado, dar essa possibilidade de ele fazer as perguntas dele, tirar mais dúvidas e não se expor tanto, ficar assim, será que eu tô fazendo? Será que eu não tô, né? Isso. E se o líder sente seguro, ele vai estimular a equipe a responder. Gente, vamos Ótimo. lá, vamos responder, né? A gente vai trabalhar nisso junto. Então, o primeiro passo é a sensibilização, Tá bom. né? Líderes, depois times. Isso. O Boa. segundo passo é o levantamento do risco, né, psicossocial. Como eu disse, eu faço isso mediante o sistema, que é o Psicoradar. Esse levantamento vai gerar dados, números, Tá, indicadores mesmo, um inventário de risco, tá. que isso deverá compor alguns documentos técnicos, né? Como eu já disse aqui, a gente vai ter que atualizar os documentos da saúde e segurança, a gente vai ter que atualizar o PGR, incluindo quais são os riscos psicossociais, porque a gente já mapeia, né? A maioria das empresas já mapeia os outros riscos físicos, biológicos e químicos. E aí, a gente vai gerar um plano de ação. Tá. E esse plano de ação, ele vai ter que ser executado. Tá, mas antes do plano de ação, eu vou explorar ele um pouquinho com você. Uhum.
Quando você tem esses dados, quem vê os dados? Olha, eu, Mara, né, e aí eu não sei como é que vai ser depois fiscalização, eu faço uma calibração, vamos dizer, RH, e hoje Tá, eu atuo perto dos engenheiros de segurança ali, né, dos técnicos e engenheiros. A gente faz uma calibração, olha esse primeiro número, eu levo, aí depender do tamanho da empresa, para a liderança, né, tá. sem, de novo, expor eh, pessoas, né, quantas responderam o quê, mas os nossos resultados em geral e o que a gente precisa fazer. Então, eu estou indo até a liderança, Tá bom. né? Eu não sei como é que isso depois vai ser, porque rumores, eu digo assim, o guia fala sobre envolver todos os colaboradores, né? Mas eu acho que os colaboradores, Daniel, eles são envolvidos na medida que eles veem a mudança acontecer, que Uhum. é o que a gente estava falando. Se eu respondo uma pesquisa e todo mundo fala sobre um assunto, e aí eu começo. Tem coisas simples muitas vezes, olha só para você ver. Numa pesquisa de clima, e eu tô. Não é uma pesquisa de risco, mas falaram assim: aqui essa área de trabalho está quente, não tem ventilação. Olha só. Isso estava gerando impacto na saúde das pessoas, até física, mais estresse, mais cansaço. A gente foi ver, estava mesmo. Ah, então vamos aumentar, vamos pôr ventilar. Olha só, nível de simplicidade, às vezes, da ação. Um ventilador ou Dois alguma coisa ventiladores resolve, né? grandes ou um ar resolve um problema, né? Entendi. Então, assim, aí o colaborador, ele muitas vezes vai ver que não é só porque ele pediu, né? Porque tem empresa que fala assim: agora eu tenho medo, porque tudo que eles pediram eu vou ter que fazer. Não, não é isso. Eu vou verificar, é procedente mesmo? Você gostaria de Uhum, trabalhar num lugar que não tem ventilação, uhum. que não tem entrada e saída de ar? Então, assim, vamos verificar, é procedente? A gente pode fazer algo? Se a gente pode, o que que a gente vai fazer, né? Beleza. Então, é nesse sentido. Eu vou até a liderança, Liderança. Tá. né, ir para a liderança de uma forma mais genérica, apresentar um resultado para que todos saibam também e, né, contribuam para o plano de ação. Tá. E aí entra a questão da construção do plano de ação, que eu imagino que você também apresenta para a liderança, né? Quais são as ações que vão mitigar ou que vão ajudar a eliminar alguns erros, Sim, os isso problemas, mesmo. né? Isso, Riscos. isso mesmo. Até porque, de novo, muitas ações nem somos nós que vamos fazer, né? Então, Uhum. eu não tenho conhecimento técnico. Tem coisa que eu falo assim, gente, eu não tenho conhecimento técnico para avaliar se precisa de ventilador, se não precisa, né? Então, eu Sim. vou ter que envolver o líder daquela área para ver se precisa do ventilador. Tá. Né, eu não vou fazer isso sozinho, Tá. né. E aí, depois do plano de ação, aí isso cai num gerenciamento de projetos que o RH vai ter que começar a fazer as É, aprovações ou destinar para as áreas que sejam as donas daquelas ações ali, né? Como, por exemplo, isso, comprar um ventilador. isso. Ótimo. Então temos um passo a passo simples, hein, pessoal? Aqui uns 3, 4 passos a Mara já matou o processo. Aí o problema mesmo vem você conseguir executar essas ações. Aí que eu acho que entra orçamento, priorização, o momento da empresa, entram várias outras coisas, mas que aí já está mapeado minimamente qual é o caminho, né? É, eu digo isso, eu falo: "É simples gente, é porque vocês não acreditam". O o indicativo, né, do que a gente precisa fazer é muito simples, né, a gente que está complicando. É porque, na verdade, assim, eu vejo que as pessoas meio que tomaram um pânico do negócio, né? Transformaram a NR1, você tem que fazer de qualquer jeito, vamos embora, vai ter multa, o governo. Então, acho que foi criado um alarde muito alto em cima disso, para, como você disse, uma pesquisa já vai te dar um primeiro passo ali, uma primeira orientação para você entender qual é o seu mapa. Daí para frente, você começa até casar isso com um planejamento estratégico da área de gestão de pessoas. E você consegue empoderar muito mais as ações de RH. E eu acredito que a gente está passando por um momento na parte de RH, até queria escutar um pouco da tua opinião também, fugindo um pouco de NR1. O momento que a gente vem vivendo para a gestão de pessoas é um momento que pode ser muito rico para a transformação da área. A gente tem NR1 em voga, a gente tem mudança de escala 6 por 1, a gente tem IA cada vez mais tomando aí a pauta, né, de pessoas e tudo mais. E a IA, por mais tecnológica que ela seja, talvez ela devolva a natureza do nosso papo, do início da nossa conversa, né, de sermos mais humanos, menos presos na tecnologia, usando mais tecnologia, outro paradoxo. Outro paradoxo. Mas acho que a nossa pauta está muito em voga, está muito quente, no sentido de poder levar resultado para as empresas, poder levar
a estratégia para um outro nível, né? Executar a estratégia, ter pessoas melhores, ter talentos que entreguem resultados, voltamos para a performance. Sim, Mas talvez de uma maneira diferente. isso mesmo, sim. Eh, eu costumo falar novamente que por que que eu quis criar um grupo de mentoria, Daniel? Porque eu acho que a gente, profissional de RH, tem uma oportunidade gigante, mas a gente é muito sozinho. A gente tem muitos desafios. Você tem lá seu grupo, né? Você vê quantas Sim, trocas tem lá no grupo? sim, Um pergunta para outro. sim. A gente precisa criar esses fóruns, né? Que De é o discussão objetivo, ali, que é o que a isso. gente está fazendo aqui. E Uhum, por isso que eu tenho o maior prazer de vir nas conversas, me chamam em sim, alguns lugares, porque isso é o que vai fazer a gente ter o entendimento de qual é o nosso papel, né? E a gente pode fazer isso meio que juntos, no sentido de criar uma cultura, né, de um RH mais estratégico, né? Por que que eu não posso beber da sua fonte também, né? Independente se você trabalha com isso, eu trabalho com aquilo, a gente não pode trocar, né? E aí os RHs, eu acho que eles têm que fazer esse movimento, né? De buscar fontes, né? Na primeira aula da mentoria foi esse pânico, né? A gente hoje já está na quase oitava aula, e quem quiser entrar ainda pode entrar, legal. tá, gente? É, porque a gente agora que vai começar a parte prática, né? De eu falo, gente, ó, vamos. Tem aqui para aplicar até dia 26. Agora a gente vai ver os resultados de vocês, a gente vai começar a fazer o plano de ação, a gente vai discutir, Legal. né? E foi esse pânico. O que que eu vou fazer? O meu gestor não está me ouvindo, ele não quer fazer. Né? Os desafios do dia a dia do É RH, como sempre, né? Eu como em tenho tudo. 25 anos de RH já nas costas aqui, 26 agora. Poder de E sempre convencimento, foi. né? Poder de convencimento, influência, saber vender sua ideia, ter números, mostrar o impacto disso no resultado do negócio, né? Posicionamento, né? Exato. Comunicação. Então, assim, primeiro foi esse pânico. Eu falava assim: olha, primeira coisa que a gente tem que fazer como RH é parar de falar besteira. Então, por isso que eu falo da mentoria, né? Vamos estudar, vamos entender. De que isso está falando mesmo? Eu brincava com minhas mentorandas. Olha, se eu ver vocês na rua e vocês falarem assim, essa norma é subjetiva, você vai sair da turma? Porque ela não é subjetiva, ela é objetiva, tem um documento, a gente vai ler, a gente vai, né, Sim. desmembrar. Então, a gente tem que fazer isso com tudo, é a oportunidade de tudo isso que está surgindo. Nova escala, o que que é isso? Como é que vai funcionar? Em vez de eu entrar no pânico, eu vou lá e analiso, estudo, desenvolvo e também não me precipito, né? Eu não me precipito, eu vou avaliando, eu vou trocando, vou criando esses fóruns, vou participando, vou assistindo podcast, Boa. vou buscando fontes, né? E me alimentando para eu ter uma consistência no que eu estou fazendo. E para você ter seu ponto de vista, né? Não cair assim para um lado ou para o outro. Hoje é impressionante como as coisas estão muito polarizadas. E aí você pergunta para as pessoas, mas por que que você pensa isso? Aí ela repete aquilo que ela escutou de uma pessoa, mas você percebe que ela não estudou a temática para poder ter aquela opinião. Então, quando você Uhum, fala, vai num lugar, pega uma fonte, pega outra, pega fontes diferentes. Vê o que, que uma pessoa está falando de positivo, o que, que a outra está falando de negativo, entende. Realmente, às vezes tem o positivo de um lado e tem o negativo do outro. E como é que a gente conseguiria juntar isso para um meio de um caminho? Eu acho que está faltando muito a gente usar essa sabedoria para essa construção, né? sim, é isso mesmo, concordo. Muito bom, muito bom. Mara, vamos deixar os seus contatos, ó, pessoal. Os contatos da Mara vão estar aqui embaixo para vocês poderem entrar na mentoria, seguirem a Mara, se informarem, porque NR1 ela conhece muito, tem estudado muito, tá aí fazendo mestrado no tema, então tem muito conhecimento para compartilhar com vocês. Eu sempre trago pessoas aqui que têm conhecimento para poder gerar ali essa rede É de muito bom. troca, né? A intenção é exatamente essa que você falou, gerar conhecimento para o pessoal. E a Mari, então, tem aí um baita conhecimento, uma estrada aí que ela vai continuar trilhando. Vamos ver o que vai vir aí de NR1, as novas descobertas do NR1, tá só no começo dessa estrada. Muito obrigado pela participação. Te agradecer muito por ter dedicado esse tempo aqui para os profissionais de RH, para quem for ver esse podcast. E nos vemos em breve. Mara, seu recado final aí para o pessoal. Muito obrigada, Daniel, mais uma vez. Fico muito feliz por esse convite, né? Você também é uma referência aqui, né? Não só aqui, mas em outras regiões. Então, é um prazer estar aqui contigo. E o meu recado é: vamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Confiem, né? Confiem na sua trajetória profissional, se desenvolvam, busquem ajuda. Não tem problema em pedir ajuda, né? Peça ajuda se você não consegue fazer,
mas seja um agente de mudança, seja ativo nesse processo, né? E a gente vai fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Muito bom mais uma vez, obrigado, Mara. Para você que está vendo esse capítulo, além dos contatos da Mara, aqui embaixo meu time vai deixar um cupom de desconto para a Academia de RH da B2HR, mais de 100 aulas para vocês poderem conhecer sobre plano de cargos, remuneração variável, gestão de desempenho, diversos temas. Agora tem um curso também de Business Partner que está lá na nossa academia, então pega o cupom aqui, aplica, vai estudar, como a Mara falou, ter conhecimento é que muda a nossa carreira, que leva a gente para outro patamar. Te vejo no próximo B2Cast. Pessoas mudam o jogo. Até mais.